Fala pessoal, eu sou Bruno Faé e o tema desse vídeo é línguas estranhas. A prática de falar em línguas estranhas está disseminada em várias igrejas pentecostais e neopentecostais do Brasil. Mas ela começou no ano de 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos, como uma forma de evidência de que a pessoa tinha se convertido e tinha sido batizada no Espírito Santo. É importante ressaltar que não existe menção a esse falar em línguas estranhas durante o período medieval, nem na Igreja Católica e nem depois na Igreja Reformada, a Igreja Protestante. Mas afinal, o que a Bíblia diz sobre línguas estranhas? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você já gostou do vídeo aqui do tema, deixa o seu like e também se inscreva para você não perder nenhum dos próximos vídeos. E vamos lá! O dom de línguas aparece basicamente nos livros de Marcos, Atos e 1 Coríntios. No Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus falando aos seus discípulos, lá no capítulo 16, versículo 17, "Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas." A palavra língua utilizada nesse texto aqui, em todos os outros do Novo Testamento, é a palavra grega glossa, que significa tanto o órgão humano que fica na boca, quanto um idioma falado em algum lugar do mundo. Em Atos dos Apóstolos, ela tem basicamente dois objetivos. O primeiro é anunciar o Evangelho a pessoas de várias nações. Por exemplo, quando a gente vê no início do ministério do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo em Pentecostes, Atos capítulo 2, versículos 4 e 6, está escrito assim: "E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua." Ali na festa de Pentecostes, ali havia pessoas de várias nacionalidades e aquelas pessoas falavam diferentes idiomas. Então os discípulos, quando foram falar das grandezas de Deus, falar de Jesus, eles receberam esse dom, essa capacidade do Espírito Santo de falar no idioma daquelas pessoas que estavam ali, mesmo sem nunca terem estudado aquilo. E isso de alguma maneira deixou aquelas pessoas ali muito confusas, porque cada uma estava ouvindo a mensagem do Evangelho ser pregada no seu próprio idioma, mas aquilo também impulsionou a pregação e a disseminação da mensagem do Evangelho no mundo. Eventualmente também no livro de Atos, o falar em línguas ele servia como evidência de que uma pessoa ela tinha recebido o Espírito Santo, de que a conversão dela tinha sido genuína. Isso foi necessário porque os apóstolos, que eram judeus, eles tinham um certo preconceito e achavam que a mensagem do Evangelho ela não poderia ser recebida por pessoas que não fossem judeus, como por exemplo os gentios e os samaritanos. Então esse testemunho do Espírito Santo através do falar em línguas ocorreu, por exemplo, no caso da conversão de Cornélio e sua família. Lá em Atos, capítulo 10, versículos 45 e 46, está escrito assim: "E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus." Isso ocorre também em Atos capítulo 19. Então, nessas circunstâncias, a igreja percebeu que a mensagem do Evangelho deveria se expandir além de Jerusalém, mas ir pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí a igreja então abriu o seu campo de atuação e levou a mensagem do Evangelho para todo mundo. Mas existem várias passagens no livro de Atos em que as pessoas que se converteram não falaram em línguas, como por exemplo os 3.000 que se converteram em Jerusalém, ou então o eunuco, o próprio apóstolo Paulo, Apolo, Dâmaris, Dionísio. Essas pessoas não falaram em línguas, ou seja, o que nós entendemos que essa manifestação de falar em línguas ao se converter e receber o Espírito Santo, ela não é uma regra, ela não pode ser entendido como uma regra para todos os cristãos. Uma das partes da Bíblia em que mais se discute sobre o dom de línguas é na carta de Paulo aos Coríntios. Era uma igreja extremamente imatura, que disputava, que competia entre si por diversos motivos, e um dos motivos era quem tinha os melhores dons. E o dom de línguas era considerado por eles um dos melhores dons, um dos mais nobres. E eles competiam entre si
para ver quem falava em línguas. Então, o falar em línguas naquela igreja se tornou um motivo de vaidade. Por isso, Paulo precisou escrever alguns capítulos da sua carta para tratar desse assunto na igreja. Primeira coisa que nós precisamos ressaltar é que ali no capítulo 14, embora as nossas traduções da Bíblia às vezes tragam a expressão língua estranha, não existe essa palavra no grego original. O que aparece ali é apenas a palavra glossa, que significa o órgão humano que fica na boca, ou então um idioma inteligível, que é compreensível. Mas o que acontecia é que naquela igreja algumas pessoas estavam falando o idioma impossível de se compreender. Quando a gente vê, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 9, Paulo diz assim: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Claro, ninguém estaria compreendendo qual seria o sentido daquilo, qual seria a utilidade daquilo. E nós sabemos que o dom é dado para o que for útil, para a edificação da igreja. O que eu acho que aconteceu é que no momento do Pentecostes, algumas pessoas, por não entenderem os idiomas diferentes que estavam sendo falados ali, ficaram confusas, como o próprio texto diz, se você verificar lá, e talvez tenha se disseminado popularmente a ideia de que quando alguém crê em Jesus, começava a falar num idioma que ninguém conseguia entender. Talvez essa ideia errônea, distorcida, tenha chegado até Corinto e de alguma maneira penetrou na igreja, causando toda essa confusão. Mas a verdade é que em momento nenhum Paulo permite à igreja falar um idioma totalmente desconhecido. Não há qualquer menção a isso no texto. O que acontecia provavelmente ali é que Paulo permitia que as pessoas falassem um idioma diferente, já que poderia entrar naquela congregação ou participar daquela reunião algum estrangeiro que precisava ou ouvir a mensagem do evangelho pela primeira vez para se converter ou mesmo ser edificado pela igreja que estava ali pregando. Temos que lembrar que aquele era um tempo diferente do nosso, em que o evangelho ainda precisava se expandir para várias nações e as pessoas, principalmente os cristãos daquele tempo, não tinham estudo suficiente e capacitação suficiente para falar vários idiomas. Por isso eles precisavam da ajuda do Espírito Santo na tarefa de pregar. Mas Paulo reitera que esse idioma que estava sendo pregado, ele deveria ser compreensível a alguém. E se não fosse compreensível a todos, deveria ser, então, haver um intérprete ali para explicar para as pessoas o que estava sendo dito. Paulo diz, por exemplo, 1 Coríntios 14, versículos 23 e 24. Se, pois, toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. É por isso que Paulo orienta aqueles irmãos a que, quando alguém falasse um idioma desconhecido para a maioria deles, houvesse um intérprete, ou que a própria pessoa interpretasse. Então está lá em 1 Coríntios capítulo 14, 27 e 28. E se alguém falar em língua desconhecida, que não existe no original, é língua, é idioma, faça-se isso por 2 ou quando muito por 3. E por sua vez, haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Qual seria o propósito de alguém falar um idioma totalmente desconhecido para as pessoas? Nenhum. É por isso que Paulo fala que tem que haver um intérprete. E na verdade, se a pessoa pudesse já interpretar aquilo que ela estava falando, ela não precisava nem dizer aquele idioma desconhecido para os outros. Ela poderia já falar a mensagem interpretada, porque é a mensagem que é compreensível pelas pessoas que era o objetivo final. É por isso que Paulo enfatiza tanto a questão da profecia, o ministério da profecia. A profecia no sentido de entregar uma mensagem vinda de Deus. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Maior no sentido que o objetivo final de falar em línguas é profetizar, ou seja, é edificar a vida das pessoas através da mensagem. Por que os dons de línguas não são tão comuns hoje? Eu creio que é porque o Evangelho já está disseminado em várias nações do mundo, a Bíblia já está traduzida
para vários idiomas do mundo. É claro que pode acontecer de alguém, principalmente um missionário, que vai pregar num lugar onde, de repente, uma tribo ou um povo que ele não sabe falar aquela mensagem e ele conseguir se comunicar com aquelas pessoas de uma maneira milagrosa. Claro que ali pode acontecer ainda o dom de línguas, mas em regra geral, o dom de línguas não ocorre hoje porque nós já conseguimos levar alguém, por exemplo, na nossa igreja, para quando alguém fala inglês, a pessoa já interpreta em português porque ela já sabe ali como fazer essa tradução. E as pessoas que falam em língua hoje nas igrejas, elas são sinceras ou elas estão mentindo? Olha, eu diria que em alguns casos são sinceras, estão sinceramente enganadas muitas vezes, em outros casos estão mentindo. Nós sabemos que em algumas vezes o falar em línguas ele serve como uma forma de demonstração de poder, de afirmação de autoridade, ou mesmo pela sua vaidade, para poder mostrar a sua capacidade para a igreja e às vezes até se colocar acima dos demais. Mas muitas vezes são pessoas que acham sinceramente que estão falando uma língua estranha, ininteligível, ou uma língua dos anjos, que ninguém consegue compreender, só ele. Muitas vezes eu acho que acontece nesse caso aqueles fenômenos de autossugestão. A pessoa se convence daquilo ali. Ela acha realmente que está falando de forma verdadeira uma coisa que está só na cabeça dela. Para concluir, lembre-se que Jesus nunca falou uma palavra em língua estranha ou em outro idioma. E o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, no versículos 18 e 19, ele diz que ele preferia falar 5 palavras em seu próprio idioma do que 10.000 em língua estranha. Porque o mais importante é levar uma mensagem às pessoas que elas possam entender e que edifique a vida delas. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aí nos comentários a sua opinião, eu sei que é um tema polêmico. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para ajudar no canal e se inscreva, ative a notificação para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. A prática de No Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus falando ao se despedir dos seus discípulos no Evangelho. Então esse testemunho do Espírito Santo, através do falar em línguas, é por isso que Paulo tenta orientar aqueles irmãos para que quando ocorresse de alguém falar um idioma diferente, houvesse um intérprete. E é por isso que Paulo enfatiza tanto a ideia da profecia, o dom de profecia e nesse caso, acho que pode acontecer. Para concluir, lembre-se sempre de que